Olá! Um mês após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, o Senado aprovou um projeto que altera a Política Nacional de Seguranças de Barragens e também está encaminhando a criação de uma CPI. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Renato. Um prazer estar com você aqui. O senador já foi, o senhor já foi a Brumadinho. Sim. Né? E como o senhor descreveria atualmente a situação lá? Brumadinho vive um sentimento de ambiguidade como viveu Mariana. A tristeza pelas famílias, o medo de novas tragédias, mas a preocupação com o futuro da cidade. Porque com a mina parada, as pessoas sabem que os empregos e a renda do município pode ser colocada em risco. Mariana viveu isso de uma maneira muito profunda, porque o comércio perdeu, a cidade, a autoestima dos moradores caiu por conta da tragédia das Barragens. Até o projeto que você citou, que eu participei da discussão na Comissão de Constituição e Justiça, ele resolve parte dessa questão de uma forma muito inteligente. A contribuição federal sobre exploração mineral, que é a CEFEM, que é paga pelas mineradoras para os municípios, no caso de Mariana, por exemplo, a Vale parou, a Samarco lá, que era a empresa, parou de pagar ao município, de recolher os cofres do Estado. Agora, o projeto que nós aprovamos aqui no Senado, ele deixa muito claro que é preciso que a empresa continue recolhendo independentemente do que aconteceu, porque o acidente é responsabilidade dela, na maioria das vezes. Então, os municípios não vão deixar de receber, o Estado vai continuar com essa arrecadação, o que vai no futuro, queira Deus, que a gente nunca mais tenha um acidente como esse. Mas se vier a acontecer, as cidades terão essa proteção. Outro ponto importante, né? O governo do estado de Minas Gerais recolheu só em multas, segundo as informações, pouco mais de R$1 bilhão contra a Samarco, contra a Vale na questão do desastre de Mariana lá em Fundão. Nenhum tostão foi reinvestido na cidade. O dinheiro ficou nos cofres do Estado e foi utilizado para o déficit que hoje Minas Gerais vive de uma maneira muito profunda. E as famílias vítimas de Mariana também até se hoje, sentem desamparadas até hoje. Exato. Né? E nesse caso, o projeto também prevê que toda a arrecadação de multas ambientais, no caso de desastres, sejam aplicadas no local onde aconteceu. Essa definição fica muito clara para que pelo menos a gente possa corrigir parte de toda essa questão. Senador, em relação ao dano ambiental, sim. Né, o senhor acompanha a recuperação do Vale do Rio Doce? Sim. Assim, em que estágio se encontra a contaminação do Rio Paraupebas e qual a perspectiva que a gente tem para o futuro em relação... O Paraupeba é um dos principais afluentes do São Francisco. Nós temos o Paraupeba e temos o Rio das Velhas, são dois fundamentais para o rio que nós chamamos da integração nacional. Toda a água do Paraupeba hoje está proibida para consumo humano. As cidades, inclusive, na margem do Lago de Três Marias, que é formado pelo São Francisco, já começam a viver os impactos. Morada Nova, por exemplo, é uma cidade onde a piscicultura é um ponto fundamental. Há mais de 1.000 pessoas empregadas na criação de tilápia. Os contratos começaram a ser cancelados. Por quê? São 21 municípios São em 21 Minas Gerais, municípios, né? Só nessa questão Só do no Paraupeba. Já começam a sofrer os efeitos. Fortuna de Minas, por exemplo, que é uma cidade pequena, como é que eles vão fazer? Eles têm a sorte de ter um outro rio que eles podem buscar água, mas é um absurdo o que está acontecendo com o Paraupeba e aí nós ainda não temos uma definição de como esse ressarcimento será feito. No caso do Rio Doce, é outra situação esquisita, vamos usar essa expressão, num país irresponsável com as águas. O Rio Doce estava morrendo. Nós íamos matar o Rio Doce, que é o principal do leste de Minas. Íamos matar o Rio Doce com esgoto, assoreamento, uso indevido. Quando veio o desastre de Mariana, a Justiça obrigou a empresa Samarco, que é controlada pela Vale, a fazer um plano de recuperação do rio com matas ciliares. O Rio Doce vai ser salvo pelo desastre. Não é esquisito? Em quantos anos o senhor imagina, senador? Porque ele ainda tem um nível de contaminação. Já diminuiu muito, o Doce diminuiu bastante. Eu visito muito o Governador Valadares, visito o Vale do Aço, que são banhadas pelo... O rio já ganhou, inclusive, uma coloração semelhante ao que era antes. Os níveis de contaminação estão bem menores, estão diminuindo. Mas o volume de água, inclusive, vem aumentando, o que é bom, porque a gente vai conseguir salvar o rio. Mas isso não vai estar resolvido com tranquilidade, em pelo menos uns 7 anos.
A expectativa de todos os biólogos, daqueles que trabalham nessas questões, é de que se leva uma década para recuperar um desastre como o de Mariana. E vocês imaginem, no caso do Paraupeba, a extensão da lama foi menor. Nós tivemos uma área geográfica atingida menor muito do que foi Mariana. Mas o problema é que a lama era mais densa. Aquela região ali no entorno do Córrego do Feijão, essa região vai ficar contaminada ainda por décadas. Um estudo da Fundação Mata Atlântica considerou o rio Paraupebas morto. Identificou que em 305 quilômetros do rio não há sinal de vida aquática. Não há fauna, não há flora. A natureza, ela é muito sábia. Nós, seres humanos, é que não estamos sabendo lidar com as coisas. Até eu gosto muito de falar com as pessoas dentro da minha fé, que quando Deus expulsou Adão e Eva lá no livro do Gênesis, Deus mandou cuidar, Deus não mandou destruir. Cuida do terreno, vocês vão cuidar da terra, gerenciar, não mandou a gente destruir nada, não tem essa palavra lá. E nós não estamos invertendo as coisas. É claro que a gente hoje, nós estamos vivendo o mundo, isso é fazendo aqui uma analogia, nós estamos destruindo, nós não estamos cuidando o que a criação que nos foi dada. No caso do Paraupeba, se nós fizermos um trabalho bem feito, a gente consegue reverter como conseguimos reverter no Rio Doce. O Rio Doce hoje já tem, inclusive, em boa parte, novos criatórios de piscicultura. Já existem pontos do rio onde eles já estão conseguindo recuperar parte da economia. É a mesma coisa com o Paraupeba. Nós poluímos o rio é totalmente poluído. Se você pegar a região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos lá, em torno de Belo Horizonte, tem 95% do esgoto coletado. Só que desse esgoto, 60% em Belo Horizonte é tratado. O resto é tudo jogado num rio, que nós chamamos de Rio Arrudas, que corta Belo Horizonte inteira. Na região metropolitana, os índices são piores. Em Minas Gerais, que não é diferente dos outros estados, nós temos em cada 10 litros de esgoto, menos de 3 tratados. O resto nós todos jogamos em rios e córregos do nosso estado, que é a grande caixa d'água. Vou citar, por exemplo, Sete Lagoas, que é uma cidade muito querida na região central, próxima a Belo Horizonte. Sete Lagoas joga 100% do esgoto no rio, que abastece, que cai no São Francisco. 100% do esgoto. Você tem pelo menos 10, 12 cidades que acabam recebendo toda essa carga, essa descarga de esgoto. E aí a gente entra numa questão que é a licenciamento ambiental. Nós conseguimos, na época, numa gestão muito grande com o ex-prefeito, o dinheiro no PAC, eu como jornalista, fizemos uma campanha, conversamos aqui em Brasília, fizemos entrevista. Veio o dinheiro para tratar o esgoto de Sete Lagoas. 3 anos sem licença ambiental para poder construir uma extração de tratamento de esgoto. Então, nós somos irresponsáveis com essa questão das águas. Hoje, nós não usamos bem aquilo que nós deveríamos cuidar. Senador, depois do desastre de Mariana, o Senado criou uma comissão especial para debater o assunto. Ela foi presidida pelo senador Anastasia, relatada pelo senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, né? O senador Anastasia no estado onde a tragédia aconteceu. É nosso mineiro ilustre aqui no Senado. O ex-senador Ferraço, do estado, que é a empresa controladora da barragem, né? Que sediava a empresa, a Samarco. E os projetos não andaram naquele momento, né? Repetiu-se uma tragédia semelhante. O senhor imagina que agora é possível mudar o arcabouço legal que regula a mineração no Brasil? Esse projeto que nós aprovamos aqui na CCJ e na Comissão de Meio Ambiente, tornando mais rígidas as questões das barragens, já é um passo. A multa sobe para 50 bilhões, me parece, né? É um dinheiro alto, um valor que pode chegar a um faturamento gigante da mineradora. E até meu questionamento na época foi de que nós teríamos uma multa limitada a 50 milhões de reais. Eu falei, não, mas 50 milhões não é nada para a Vale. Aí o relator aumentou esse valor para a casa dos bilhões. Já é uma resposta, já é um passo. Mas nós estamos criando aqui também uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que num determinado momento tivemos uma pressão muito grande da Câmara para que se tornasse uma CPMI nessa história. Uma CPI mista, né? Uma CPMI que é uma comissão mista, né? A nosso ver, uma CPI é muito melhor. Nós somos mais ágeis, mais céleres, são 7 os indicados, 6 já têm os nomes compostos, e a gente pode dar uma resposta mais apta à população. Por quê?
O que foi que aconteceu depois de 2015 que não avançou nenhum tipo de projeto ou de legislação? Quais foram os interesses que infelizmente nos levaram a mais um desastre com 310 pessoas hoje mortas, entre desaparecidos e já identificados? O que foi que aconteceu? A CPI, e eu recebo muitas vezes um questionamento, CPI, ela não é policialesca, aquela história de ficar assim, o senhor está preso. Não é isso. Isso é o papel da Polícia Federal, da Polícia Civil, a denúncia do Ministério Público. Nós temos que dar uma resposta à população no âmbito da legislação. Eu coloco para as pessoas com muita clareza o seguinte: represa boa é aquela que só serve para guardar água para seca, ou então a que não existe quando é rejeito. A meu ver, no futuro, nós não podemos permitir nenhum tipo de barragem mais no Brasil de rejeito, nada. A mineração tem que ser feita a seco. Eu sou de um estado onde a mineradora, a maior delas, que é a Vale, tomou conta da rede das linhas férreas desde 1997, não abre para concorrência e só transporta minério nos trilhos que foram construídos com dinheiro do contribuinte brasileiro de um século. Eu sou de um estado onde uma mineradora que não teve acesso à linha férrea, porque a Vale não deixa os concorrentes terem acesso ao trem de ferro, essa empresa construiu um mineroduto absurdo que tira milhões de litros de água de um rio chamado Santo Antônio, que me viu nascer na beira dele, para levar minério para o Rio de Janeiro. Isso são situações que nós não podemos permitir mais. Minério transportado por água. Não, minério tem que ser transportado por linha férrea. A questão dessa concorrência, inclusive, que nós vamos discutir isso aqui no Senado. Essa concessão antecipada das linhas férreas brasileiras que a Vale quer, que a MRS, a Ferrovia Centro-Atlântica, está diretamente ligada à questão do meio ambiente. Por quê? Porque a gente usa água de onde a gente não deveria nem tirar, a gente deveria ceder só para consumo humano. E as questões do poder econômico por trás disso. Quando a gente olha, por exemplo, a campanha de 2014, a gente descobre governadores que receberam, não foi 600 mil, 500 mil, não, receberam foi bilhões em termos de campanha, de dinheiro para poder fazer campanha. A gente descobre uma série de pessoas envolvidas com isso. Então, hoje, nós não podemos deixar de dar uma resposta à população, não. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Se você quiser rever esse programa ou outros programas da TV Senado, você pode acessar o nosso site, é senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, liga para a gente, é 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até a próxima.